Vamos então com Carlos Ferreira trazendo os assuntos desta terça-feira. Ferreira, um bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia a todo mundo. Vamos começar por ontem. Vamos lá. Porque a bola rolou 2 vezes ontem à noite. Ontem pela Série C? Pela Série C. Quais foram os jogos? O que isso interfere ou não a pergunta do momento. para Remo e Paysandu, né? Será que mudaram de posição ou não? Então, ontem à noite, nós tivemos a vitória do Náutico sobre o Altos do Piauí por 1-0 e a vitória do São José sobre o América de Natal por 2-0. 2 resultados bons porque mantiveram Remo e Paysandu nas posições atuais. O Paysandu, os 2 resultados contribuíram para o Paysandu se manter na 16ª posição, ou seja, não entrar na zona do rebaixamento. E o Remo que se manteve na 13ª posição, poderia ter sido superado pelo América. O Paysandu poderia ter sido superado pelos 2, pelo Altos e pelo América, mas Altos e América foram derrotados pelo Náutico e pelo São José, portanto, o Papão segue lá na 16ª posição. Bom, Ferreira, a situação do Paysandu na tabela continua. Agora o que está complicado, além de dentro de campo, a situação extracampo do Papão, né? Extracampo, STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, as punições que se sucedem para o Paysandu. O Paysandu já cumpriu uma punição, com 2 jogos sem direito à torcida, tem uma segunda punição a cumprir e pode ter uma terceira punição. Por quê? Vamos ver por quê? Vamos lá. Jogo do sábado na Curuzu, olha só, Márcio, o jogo é interrompido, é atirado objeto ali, um copo ao campo, o árbitro recolhe o objeto e essa foi só uma das situações que o árbitro registrou em súmula. Ele disse que o jogo teve que ser suspenso por tumulto de torcida, aí estão as imagens de tumulto ocorridas ali depois do jogo, com mais arremesso de objetos e tudo mais. Então, esses episódios, essas ocorrências, devem, até pela reincidência, olha, o objeto atirado, o Gabriel Furtado foi atingido ali, o Paysandu, quando foi punido para a pena que ele ainda vai cumprir, ele já era reincidente. E agora ele é mais uma vez reincidente com esse tipo de situação aí, o que leva a praticamente a certeza de uma terceira punição, como o Paysandu tem mais 4 jogos para fazer em Belém. Desses 4, 2 já estão comprometidos, seguramente o Paysandu já não vai ter mais bilheteria para essas partidas que restam desta Série C em Belém. Como se não bastasse a campanha, a posição extremamente incômoda, as mazelas que vieram à tona de um time em defasagem na sua condição física, isso dito claramente pelo técnico Hélio dos Anjos, apenas confirmando evidências, né, o que já vinha sendo demonstrado, porque o Paysandu não era intenso e não era competitivo e não tinha resultados, e o Paysandu inicia agora uma pré-temporada nos seus momentos mais decisivos da temporada, né? A gente fala pré, o que seria uma intertemporada, que é um trabalho de recuperação dos atletas do Paysandu para dar, enfim, a competitividade tão buscada. Márcio, a grande questão agora é que nós vamos ter um repá, dia 17. Nós vamos ter, na próxima rodada, o Paysandu jogando em Manaus contra o Amazonas e o Remo em Belém contra o Operário. Ok, rodada seguinte, Remo e Paysandu, mando do Paysandu, Paysandu com punição a cumprir, repá só com mulheres e crianças, por quê? A pena imposta ao Paysandu para os dois próximos mandos seria público restrito a mulheres e crianças convidados, isso não é venda de ingressos, vão na condição de convidados. E aí vai se formar, aí como é que será esse convite? É ingresso gratuito. Como é que se dá esse convite? Troca por alimentos? Como é que funciona essa questão do acesso de mulheres e crianças? Pois é, isso é uma coisa que pode ser estabelecida, talvez, pelo próprio clube. Mas não gera renda, né? Não gera renda, mas em princípio é pura e simplesmente a distribuição desses ingressos para esse público, de mulheres e crianças abaixo de 16 anos teriam acesso ao estádio, né? Enfim, esses menores necessariamente com um acompanhante adulto, essa é a condição. Sendo mulheres, então, né? Isso é o que está previsto
para os 2 próximos mandos do Paysandu, incluindo o Repá. Mas a Federação Paraense de Futebol, depois de um recurso do Paysandu já negado pelo STJD, a Federação Paraense de Futebol entrou ontem com um pedido de reconsideração do STJD, argumentando o seguinte: o Paysandu é mandante, mas o Remo é sócio na renda, porque há um acordo operacional entre Remo e Paysandu, isso já vem de alguns anos, em que os ingressos são divididos 50-50%, Paysandu vende os ingressos dele, o Remo vende os ingressos dele. Nessa condição, a federação tenta convencer o STJD a deixar a punição que o Paysandu tem a cumprir para adiante e tornar o Repá uma exceção. Eu, particularmente, acho que há grande possibilidade de êxito porque nessa vai ter investida. o cumprimento depois da punição, né, de alguma forma, né? E pelo fato de haver um terceiro, que é o Remo, que não tem nenhuma punição a cumprir, foi julgado e foi absolvido na sexta-feira, então o Remo, nesse caso, estaria sendo punido, né, nas suas finanças pela punição ao Paysandu. E a federação colocou esse argumento, espera agora uma posição do STJD. Então eu estou dizendo, considero que há grande possibilidade de êxito nessa investida da Federação Paraense de Futebol. Mas vamos considerar a hipótese de fato, o Repá ser só com mulheres e crianças. E já vai ocorrer um jogo do Paysandu com mulheres e crianças, independentemente do Repá. Independentemente do que ocorra no Repá, nós vamos ter, pela primeira vez aqui no futebol do Pará, jogo oficial com torcida restrita a mulheres e crianças. Isso já ocorreu no Brasil, já ocorreu em Curitiba, já ocorreu em Recife. Nós vamos mostrar para vocês esses exemplos, como é que funcionou. Olha, lá em Curitiba, que festa bonita, hein? Jogo do Atlético Paranaense, e as mulheres fizeram o espetáculo nas arquibancadas, até nas ruas, ali como vimos na caminhada, torcida do Atlético, e a torcida do Coritiba também viveu essa situação. O Coritiba também cumpriu pena com público restrito a mulheres e crianças. Nessa experiência lá no Paraná, tudo funcionou muito bem, valeu muito a pena, festa muito bonita. Claro que com torcidas organizadas representadas, a gente está vendo aí, né, as mulheres representando as torcidas organizadas de alguma forma, e aí a torcida do Coritiba também fazendo a festa, que foi um espetáculo, uma experiência muito bem sucedida. Márcio, atenção, porque se em Curitiba foi tão bom com as torcidas de Atlético e Curitiba, olha só em Recife, jogo Sport e ABC, pela Série B do Campeonato Brasileiro, as mulheres resolveram brigar. Que coisa, rapaz. Afinal de contas, elas representam as torcidas organizadas brigonas. E isso vale um alerta, né? Com certeza. Vale um alerta, porque as torcidas organizadas têm as suas alas femininas, que seriam as torcidas brigonas, e aí elas arranjaram uma confusão ali só para dignificar, entre aspas, a essência desses grupos brigões. E até preocupante, porque se cria uma alternativa interessante, né, de permitir que algumas torcedoras e torcedores mirins acompanhem, aí, né, até complica, porque você pensa que isso vai ser uma alternativa positiva e algumas pessoas ainda assim insistem em gerar violência para o estádio. Realmente é lamentável, mas a gente espera que aqui seja uma experiência positiva nesse sentido, para que a gente tenha, de fato, as mulheres cada vez mais nos estádios, Ferreira. Então, agora estamos por conta do STJD para ver o que vai acontecer com o Repá, mas como o Márcio lembrou, independente da decisão sobre o Repá, Belém vai viver a sua primeira experiência, através do Paysandu, de jogo exclusivo para mulheres e crianças. A primeira punição cumprida pelo Paysandu foi sem público, portões fechados. A segunda punição é com público restrito a mulheres e crianças, e esse tema é também do nosso baú. Vamos então ao baú de hoje. Bom, primeiro o contexto aqui. 2003 nasceu o Estatuto do Torcedor, que agora foi absorvido pela Lei Geral do Esporte. Então, a partir dali, de 2003, o que nós tivemos para Remo e Paysandu de punições na Justiça Desportiva? Quantas vezes
o Remo e o Paysandu foram punidos. Essa é a nossa primeira questão, nós vamos para a tela com esses dados aqui, Márcio. Olha só como punições com essas perdas de mando, o Remo já cumpriu 15 e o Paysandu 14. Isso não é a quantidade de jogos, é a quantidade de vezes em que eles foram punidos. Às vezes uma punição pode ser mais de um jogo, né? Sim, quase todas foram com mais de um jogo, mas o Remo foi julgado e punido 15 vezes, o Paysandu julgado e punido 14 vezes, eles tantas outras vezes foram julgados e não punidos, como o Remo na última sexta-feira, mas é esse o histórico em números. Nessas punições, nós tivemos portões fechados em Belém e nós tivemos jogos que os Remo e Paysandu tiveram que fazer no interior, a uma distância determinada de Belém. O Remo jogou em Castanhal, o Paysandu jogou em Paragominas, houve jogo em Cametá. Então foram duas formas de punição. Agora vem a terceira forma, que é essa com público restrito a mulheres e crianças. Essas punições ocorreram por quê? Vamos resgatar aqui no nosso baú punições do Paysandu, as principais punições que o Paysandu cumpriu. Essa foi do episódio de 2013, jogo Paysandu e Avaí. O Avaí ganhou por 2-0 na Curuzu e esse grupo aí, em fúria, acabou invadindo o campo, inviabilizando a continuidade do jogo. São situações que se sucedem, né? Olha só como o registro está aí de 2013, o Paysandu no Campeonato Brasileiro, e o Paysandu teve a segunda situação, que foi do jogo contra o Ituano em 2021, também com invasão de campo por esse grupo. E agora nós estamos com as imagens 2021, de 2021, em que o campo foi invadido, né, pelo grupo e a continuidade do jogo foi inviabilizada e o Paysandu sofreu punição, aí cumpriu jogando em Paragominas no campeonato de 2022. E o histórico do Paysandu vai ganhando volume, esse histórico recente do Paysandu, que, como vimos, já cumpriu 14 punições e tem uma 15ª na agulha para ocorrer. E o Remo? E o Remo nas suas 15 punições? Bom, o Remo não cumpre, Márcio, não é punido pelo STJD dessa forma desde 2014. Então o Remo cumpriu pena em 2015, quando disputou a Série D e subiu para a Série C. O último episódio grave do Remo foi esse aí em 2014 em Bragança, um jogo contra o River do Piauí. Aí o Remo foi julgado, foi punido e cumpriu a pena em 2015. Olha só o tumulto geral, que também implicou em suspensão do jogo lá por um tempo. E agora uma situação diferente, que foi a invasão do campo em treinamento do Remo, jogadores sendo agredidos. Até o Rony estava nessa época. Exatamente, né? Nós vimos ali o Rony se levantando, para ver como há todo um histórico de confusões, de violência, de incivilidade. E, bom, eu falei no começo sobre o Estatuto do Torcedor, agora absorvido pela Lei Geral do Esporte, e aí há digamos assim, uma instituição fundamental nessa história, que é o Ministério Público, que fez todo um esforço para que Remo e Paysandu se adequassem à lei, com gerenciamento de segurança, assumindo responsabilidades enquanto mandantes. Os dois clubes foram muito resistentes e demoraram muito a entender as suas obrigações. Agora, isso está funcionando, tanto que o Remo evitou a punição no julgamento da última sexta-feira. Por quê? Porque cumpriu o papel dele no pós-jogo de identificar os infratores, fazer a ocorrência na polícia, apresentar essa documentação à Justiça Desportiva, e aí o Remo evitou a punição. Mas lá no começo os clubes se recusavam a entender que tinham um papel a cumprir. O promotor Nilton Gurjão, que viveu todo esse processo e que permanece fazendo esse trabalho no Ministério Público, traz para a gente um pouco desse histórico. Nós já tivemos aqui desde 2007 torcidas extintas,
né, e que voltaram com outra denominação, com outra pessoa jurídica, né, quer de Remo, quer de Paysandu, e hoje estão causando o que estão causando. Mas houve também um grande avanço no que diz respeito à implementação do juizado do torcedor nos estádios, né? E o que se percebeu? Se percebeu uma diminuição de brigas e confusões dentro do estádio. Mas aí elas passaram, com as redes sociais, passaram às periferias e nos grandes jogos começam as brigas nos bairros de Belém, né? Eu quero dizer também que esse é um fenômeno nacional, né? Não é um fenômeno local. Todos os ministérios públicos, justiça do Brasil todo têm dificuldade de achar um meio termo, uma solução entre o que é o torcedor realmente e o que é o bandido, o marginal infiltrado nessas torcidas. Bom, eu vou botar um pouco de sardinha no nosso prato para dizer o seguinte: o promotor Newton Gurjão disse aí, esse cenário melhorou muito a partir da presença do juizado do torcedor nos estádios. O judiciário presente ali, fazendo transações penais imediatas no pós-jogo, num trabalho conjunto das polícias civil, militar, defensoria pública, OAB, e de fato isso gerou resultados muito bons. Por bastante tempo o futebol foi bem programa de família. Onde é que o Bom Dia Pará entra nessa história? Aqui num comentário nosso aqui, sobre o fato de Belém não ter àquela altura o juizado do torcedor que o Brasil inteiro já tinha presente nos estádios, e a desembargadora Luzia Nádia já tinha sido eleita presidente do Tribunal de Justiça do Estado. Então nós fizemos aqui um apelo para que fosse instituído o juizado do torcedor. E no dia seguinte ela veio para uma entrevista ao vivo aqui no Bom Dia e fez questão de dizer que ela criaria sim esse juizado do torcedor, por conta do que ela ouviu do nosso comentário, do histórico aqui colocado, e de fato instituiu, e isso contribuiu e continua contribuindo muito. Pena que não seja ainda o bastante, porque a questão é muito maior, é muito mais grave. Exatamente, tem que ter a lei, os órgãos de justiça funcionando, mas sobretudo o torcedor tem que mudar o seu comportamento. Eu vou até comentar aqui, Ferreira, um telespectador comentando o seguinte: olha só como é curiosa a relação aí. Ele fala assim, pare de colocar a culpa na torcida e fale da diretoria que montou esse elenco que não joga bem. Ele faz uma crítica bem ácida. São duas coisas distintas, né? A diretoria deve ser cobrada porque o torcedor paga ingresso e é natural que ele fique indignado. A questão é o limite da indignação. Ele não pode arremessar objetos no gramado, ele não pode agredir outros torcedores, como a gente viu na confusão do jogo do Paysandu. Então a indignação, ela existe, ela é válida por conta do torcedor que ama o seu clube, paga ingresso, só que tem um limite de indignação. Porque esse limite ultrapassado, o que acontece? Não dá em nada, pelo contrário, prejudica o Paysandu, que nesse caso aí já vai ter mais jogos a cumprir, sem renda, e sem renda não paga jogador, enfim, é uma bola de neve que o torcedor, se ele ama de fato o clube dele, se ele gosta do clube dele, ele ama, ele não faz isso. Essa que é a realidade. É claro, uma questão não exclui a outra. Entender que a má campanha do Paysandu, a campanha também insatisfatória do Remo, são consequência de erros de gestão, óbvio. Cobrar, óbvio, mas ignorar o histórico que explica o que está acontecendo também, desses excessos de comportamento e a implicação disso em punições aos clubes, que é uma punição que vai atingir grandemente as finanças, porque o clube deixa de ter receita no jogo e passa a ter despesa, o clube passa a pagar para jogar. E Ferreira, só um parênteses aí, desculpa te interromper, além do prejuízo para o clube, que não tem a renda, tem um prejuízo para a economia. Imagina quantos ambulantes deixam de ter uma renda no pós-jogo, quantos motoristas de aplicativo não têm a renda. Quer dizer, um jogo de futebol não é só um jogo de futebol para a cidade tem uma economia que gira em torno daquela partida. Quando o Paysandu joga na Curuzu, o Remo no Bainão, você tem muitas pessoas que ganham dinheiro com isso, e sem torcida não tem renda. Imagina o Repar. Exatamente, né? O tamanho do evento Repar e o que isso gera de possibilidades de trabalho e renda, e deixa de ocorrer. Então, entender as questões que são só do futebol, discutir as questões que são só do futebol, ok, isso aí faz parte, mas não dá para negar esse algo mais, esse algo maior
que está em torno do futebol, essa violência, essas questões sociais que são inclusas. Infelizmente, o futebol é um reflexo da sociedade. Uma sociedade muito violenta, esse fanatismo desenfreado, a gente tem que ter o controle, reclamar, cobrar, mas sem violência, obviamente. Isso é tão sério, Márcio, só para fechar, isso é tão Sim. sério, que o Paysandu cumpriu punição pelo ocorrido em Florianópolis, a primeira vez, e a segunda punição que o Paysandu ainda vai cumprir é pelo ocorrido no Paraná, em Ponta Grossa, no jogo contra o Operário no campeonato deste ano. Aí você pergunta, mas será que de fato o Paysandu vão centenas de torcedores do Paysandu a um jogo lá de Florianópolis para brigar? Centenas de torcedores do Paysandu vão a Ponta Grossa no Paraná para brigar? Não, porque os convênios que há entre torcidas organizadas funcionam da seguinte forma: o Paysandu vai jogar em Florianópolis. A torcida, digamos, do Avaí, que é conveniada com essa torcida do Paysandu, cede componentes que vão colocar o uniforme e vão brigar com a torcida que é verdadeiramente rival do Figueirense. E lá no Paraná não é diferente, então é assim, tem convênios das torcidas de Remo e Paysandu com torcidas de Recife, de Fortaleza, de Florianópolis, e por isso é que eles estão presentes em todos esses lugares em grande volume e com a mesma disposição, brigar, fazer tumulto. Que prejudica os clubes. Ferreira, vamos mudar de assunto, afinal hoje foi bem pesada o esporte, vamos falar de coisa boa, falar das equipes que vão só para se divertir. Que vão só para se divertir, que são as equipes do futebol pelada, né? E que se resolve no estalo. estalar de dedos. Vamos lá. Vamos para a tela com os times amadores. Atlético Nacional de Senador José Porfírio, olha, Senador José Porfírio estreando aqui na tela dos times amadores no Bom Dia Pará. Canarinho, São Benedito, deve ser Vila São Benedito, localidade de São Benedito, município de Cametá, está aí o Canarinho, passando a bola para os craques do Mesquitão, em Tucuruí, está aí o time de Tucuruí, girando bem o interior. Filhos e amigos de Igarapé-Miri, aqui é a colônia dos igarapé-mirienses, né? Aqui na capital, se reúnem e têm os seus eventos com o futebol. Crias do Leão, Sub-9 de futsal do Remo, está aí a gurizada do futsal Sub-9 do Leão Azul. Mangueirinha FC do Paar, aí o time do Mangueirinha. E agora? Agora os Hermanos Futebol Pelada do Tenoné, um uniforme que lembra o Cerro Porteño do Paraguai. Isso. Depois dos Hermanos, para justificar também o nome, né? Os Malas do Aurá, município de Ananindeua. Acho legal quando as pessoas se reconhecem como mala, viu, Ferreira? Autenticidade, né? Então, se você está dizendo... Está sendo mala, hein, Ferreira? Quem vem agora, depois dos Malas do Aurá? Marreco Futebol Clube do Moju. Que legal, hoje que a gente está girando bem o interior. Gostei. Aí está o time do Marreco do Moju. E agora? O Piazza Toscana Marambaia. É um residencial. Né? Então, pronto, o Márcio sabe tudo. Piazza Toscana Marambaia, passando a bola para o Papa Cerveja. Veio com outro nome ali, botaram uma marca de cerveja, mas vamos lá, Papa Cerveja Futebol Pelada, que é daqui mesmo de Belém, passando a bola para a Ponte Preta de Tomé-Açu. Está aí a Ponte Preta. E agora? Agora é hora das Feras Leoninas, Conjunto Catalina Belém, está aí os remistas do Conjunto Catalina, as Feras Leoninas. Sessentão de Mosqueiro, resenha à base de açaí e peixe assado. Eles fizeram questão de deixar claro que o que rola depois, né? Porque depois antes, do futebol, açaí que rola depois do futebol, na resenha é açaí e peixe assado. Tropicana Master de Marituba. Aí está o time do Tropicana, um uniforme bem aceso. E fechando o PSG Sub-14, Liga de Futsal de Belém. Maravilha, Ferreira. Daqui a pouco você volta trazendo muito mais. Fechado, valeu. Valeu, Ferreira. Vamos agora ao segundo tempo do esporte. Carlos Ferreira retornando, destacando o futebol feminino. Que teve festa de campeão no fim de semana. Bom dia mais uma vez a todo mundo. O Remo é campeão feminino Sub-17. E o Remo enviou para nós aqui, o Merci Nunes, que é o técnico, enviou para nós aqui a foto do time campeão no momento da festa. Fez 2 partidas contra o Paysandu na decisão, venceu uma por 3-1, empatou outra 0-0
e o resultado foi esse aí, as Azulinas campeões dessa Copa Seju Sub-17, que vai movimentando o futebol feminino. O Remo já conseguiu um acesso à Série A2, que corresponde à Série B do Campeonato Brasileiro, né? E foi vice-campeão da A3, né? do principal. E aí está o Sub-17 mostrando a força do Remo também nas categorias de base no futebol feminino. E Ferreira, infelizmente a gente retorna àquele assunto, né, dos tumultos registrados na Curuzu, situação que pode prejudicar ainda mais o Paysandu, já que há aí julgamento previsto, né? O Paysandu já cumpriu punição com 2 jogos sem público, tem outra punição a cumprir com 2 jogos com público restrito a mulheres e crianças, e uma terceira punição parece inevitável pelo ocorrido que nós vemos aí no jogo do último fim de semana contra o Brusque, o momento em que o árbitro recolheu ali um copo atirado ao campo, e tudo isso o árbitro registrou na súmula do jogo, essas ocorrências que seguramente levarão o Paysandu a ser mais uma vez julgado, e agora com o peso de uma nova reincidência. Já foi julgado e punido como reincidente, e agora tem uma terceira situação, e muito provavelmente o Paysandu não vai ter mais bilheteria nesse campeonato. Afinal de contas, tem 4 jogos para fazer como mandante, 2 já estão comprometidos, e ainda há esse caso aí para gerar um outro julgamento. E aí, quando a gente fala desse público restrito a mulheres e crianças em punição que o Paysandu tem a cumprir, isso envolveria o REPA, porque o Paysandu é o mandante do jogo. Mas a Federação Paraense de Futebol fez uma investida jurídica junto ao STJD, com um pedido de reconsideração, depois que o STJD negou o recurso do Paysandu, para que o público seja liberado no REPA. Afinal de contas, o Remo é sócio na renda, então há um terceiro interessado na história, e esses argumentos foram apresentados, serão avaliados pelo STJD. Vejamos se no dia 17 haverá público ou não. Aliás, esse jogo passou para o dia 17, domingo para segunda, mas se não houver público, é possível até que volte para o domingo, né? Exatamente. Bom, vamos ficar aguardando essa definição quanto a público no REPA. Agora, Feira, você no bloco anterior destacou no baú, né? Fez um histórico a respeito de punições que Remo e Paysandu sofreram por conta de confusões, aí perda de mando, né? E a gente acompanhou muito no passado por um período, isso deu uma parada, mas agora infelizmente retornou, né? Retornou com força, né? Vamos ver quantas vezes Remo e Paysandu já cumpriram punição por decisão da Justiça Desportiva. O Remo já sofreu 15 vezes e o Paysandu 14 vezes. Eles foram punidos, o Remo 15 e o Paysandu 14. A cada punição nós tivemos 2 até 3 jogos, até 4 jogos. Então veja quantos jogos eles já deixaram de ter bilheteria ou tiveram que jogar longe de Belém, que era uma outra forma de punição, e agora surge essa terceira forma de punição, que é restrição do público a mulheres e crianças. E já há experiências no futebol brasileiro, né, de jogos com público restrito a mulheres e crianças. É o que nós vamos mostrar agora para vocês. Experiências ocorridas em Curitiba e Recife. Aí está a torcida do Atlético Paranaense. E aí deu muito certo lá em Curitiba, tanto para Atlético Paranaense como para o Curitiba, deu muito certo, foi festa e um cenário, uma atmosfera bem diferente. Mas, como nós vamos ver daqui a pouco, em Recife foi digamos, apenas uma mudança do perfil do público. Mas a confusão rolou, né? As mulheres conseguiram fazer a briga delas nos estádios. Quando a gente traz esse tema aqui, isso não exime, não obscurece a questão do que leva Remo e Paysandu a fracassarem neste campeonato, né? O Paysandu numa situação mais grave, mas o Remo em completo desconforto por campanhas que deixam muito a desejar, que é muito uma questão de gestão, e aí o torcedor sofre 2 vezes. O torcedor de verdade sofre 2 vezes. Sofre com o insucesso do time, aí está o caso de Recife, a briga entre as mulheres. Sofre pelo insucesso do time e sofre pelo impedimento de poder ir para o estádio, prestigiar, participar, por conta dos baderneiros, dos brigões. E é essa questão que o Bom Dia colocou
em debate a partir de agora. Exatamente, a gente trouxe esse assunto que merece atenção. O Ferreira aqui sempre comenta, né, a situação de Remo Paysandu, cobra também da diretoria, a gente aponta, né, quando há falhas, mas as falhas infelizmente acontecem, só que o torcedor tem que reclamar, mas não desse jeito, né, Ferreira? Tem que reclamar com limite, com respeito, sem violência. O torcedor sim, né? Porque o que a gente vê aí não é bem torcedor. Esses são alguns torcedores, porque a torcida em si, ela sofre, está sofrendo muito pela atitude desse grupo pequeno. Paga o pato 2 vezes. É isso, ficamos por aqui. Para você, ótimo dia. Obrigado, Ferreira. Amanhã tem muito mais. Tchau, tchau.